Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, por gentileza. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam à peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos
do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Pulando para o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Versículo 50. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, e tomou ali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ele ou com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, saíram até Gate e até Ecrom. De Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguirem os filisteus. Vou repetir o versículo 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Vamos parar por aqui. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido por todos, acredito eu, talvez não por todos, mas pela maioria. Nós vemos aqui essa história, onde nós vemos que os filisteus e Golias, o gigante, medindo-se quase 3 metros de altura, segundo os estudiosos, aproximadamente 2,92 metros, para ser mais específico, segundo os estudos, quase 3 metros de altura, um porte forte de guerreiro, experiente, como a Bíblia nos relata, e diante ao povo de Israel ali, estava esse gigante, esse grande desafio, e todos os guerreiros e o povo, por que não dizer o povo de Israel inteiro, encontravam-se atemorizados, encontravam-se desesperados, de medo deste gigante e dos filisteus. Mas como nós conhecemos e lemos aqui a história, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele então coloca ali, talvez a olhos humanos e naturais, assim como muitos julgaram, um improvável. Repita comigo, improvável. Mas esse improvável que eu cito aqui, estou dizendo, improvável aos olhos humanos. Mas este improvável, ou alguém improvável aos olhos naturais e humanos, é alguém que pode ser muito usado por Deus. Porque Deus é aquele quem capacita,
Deus é aquele que tem todo o poder e domínio em tuas mãos, e Ele pode usar e fazer o que Ele quiser através de quem Ele quiser. Então vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: talvez você tenha sido tido como improvável, mas nas mãos de Deus você é um grande instrumento para a glória do nome dEle. Amém? Continuando aqui então o raciocínio, e para que nós venhamos a refrescar a nossa memória, se nós analisarmos o capítulo 16, nós vamos ver que Deus orienta Samuel para ir até a casa de Jessé, está ungindo um novo rei, porque o rei Saul já não mais agradava a Deus. Saul estava ali cheio do seu ego, Saul já não se encontrava mais segundo o coração de Deus ou cumprindo aquilo que era a vontade de Deus. Saul começara a se envaidecer, Saul então estava em uma posição de um ego elevado, e Deus não aprova aqueles que são chamados com o ego próprio. Deus, Ele quer que nós sejamos simples ou simplistas da mesma forma de outrora quando Ele nos chamou. Talvez Deus nos tirou de um lugar improvável também, em meio à nossa parentela, ao qual muitos falavam que nós não daríamos, ou que você não seria ninguém na vida e no futuro, mas eles não entendem ou não entendiam que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E nós hoje já temos esse entendimento de que o nosso futuro é um futuro extremamente ou tremendamente abençoado, porque o nosso futuro está escrito nas mãos de Deus, ou o próprio Deus é quem escreveu o nosso futuro, e nós sabemos e entendemos hoje que o nosso futuro é numa morada celestial junto ao Pai. Irmãos, preste atenção então. Davi, ele já havia sido ungido pelo profeta através de uma ordem de Deus. E aqui nessa ocasião do capítulo 17, nós vemos e encontramos o povo de Israel sendo desafiado e afrontado pelo gigante, pelos filisteus, a saber, o gigante Golias. Como eu disse, nós vemos aqui também no texto, o povo encontrava-se com medo. O povo então ali não via nenhuma possibilidade de vitória diante daquele grande desafio. E talvez nós ainda temos pensado diante de algumas situações que nós não podemos ser vitoriosos. Mas nós precisamos entender que sim, nós poderemos ser vitoriosos a partir do momento que nós confiarmos toda a nossa vida e direção nas mãos do Senhor. Porque é Ele quem nos garante a vitória. Mas aqui dentro desse texto eu gostaria de discorrer com os irmãos sobre alguns pontos ou algumas lições que nós podemos retirar e trazer para nós outros, para as nossas vidas. A primeira lição que eu vejo aqui é a importância de nós obedecermos e termos a humildade. Aqui nós vamos ver que Jessé, ele dá uma ordem a Davi. Ele ordena a Davi que vá até os seus irmãos, aqueles irmãos de Davi que estavam frente à guerra, que faziam parte do exército do povo de Israel. Aqui então nós vamos ver e podemos contextualizar que Davi, ele recebe uma ordem do seu pai e prontamente ele obedece. E junto a essa obediência nós vemos também a humildade de Davi, porque Davi ele não era um guerreiro, amém? Nós vemos aqui dentro desse contexto que Davi não era um guerreiro escolhido ou selecionado ou talvez capacitado ali naquele momento para estar junto à tropa de Israel. A tropa dos guerreiros de Israel, não. Davi, como o texto nos fala, ele era aquele que apacentava as ovelhas do seu pai. Davi era um pastor de ovelhas. Porém, Davi, ele, diante dessa ordem, ele obedece. Repita comigo, Davi obedeceu
a ordem do seu pai. Nós precisamos, irmãos, contextualizando e trazendo para nós, ter a humildade e ter a obediência para com, primeiramente com Deus e para com aqueles que Deus designarem como, vamos dizer, como líderes, que exercem uma parte ou uma função de liderança sobre nós ou sobre as nossas vidas. Por que eu digo isso? Davi, irmãos, como nós podemos ver no capítulo 16, quando ele foi ungido a rei, ele poderia muito bem dizer a seu pai, ainda que errado, mas ele poderia dizer, por ele ser homem de carne assim como eu e você, falar, não, eu não vou não. Eu não sou guerreiro, primeiro, eu não sou guerreiro. Segundo, agora eu sou ungido a rei. Então eu que tenho que dar ordem. Ainda que Davi ainda não havia assumido o posto de rei, mas ele já havia sido separado por Deus. Ele poderia dizer isso. Sim ou não, queridos? Porém, Davi, na sua humildade, permaneceu ali obediente. Como eu disse e iniciei aqui falando, Deus já não aprovava mais Saul, justamente por causa de desobediências, por causa do seu ego. Deus, então, ele observa, ele vê o coração humilde, o coração desprendido, o coração generoso, um coração obediente. Fale para essa pessoa que está perto de você, seja obediente a Deus, em nome de Jesus. Primeira lição, então, que nós vemos aqui é que Davi, ele foi obediente e humilde. Repita comigo, Davi foi obediente e humilde. Segundo, nós precisamos, irmãos, diante dos problemas, dos desafios e dos gigantes, ou de qualquer que seja as situações adversas, precisamos escolher enfrentar o medo. Porque muitas vezes nós ficamos paralisados, muitas vezes nós deixamos de viver e experimentar as promessas e os planos de Deus, porque nós deixamos que o medo nos paralise. Mas qual medo, Tiago? Não sei qual tem sido o medo que você tem tido. Talvez um medo de abrir a sua boca e evangelizar. Talvez um medo de se levantar no seu lar como um jovem que é usado por Deus para que haja a diferença, para que seja feita uma mudança dentro do seu lar, por intermédio de Cristo Jesus, através da sua vida. Talvez um medo de dar um passo a mais diante daqueles projetos e sonhos que Deus tem sonhado para você. Eu não sei qual tem sido o medo que você tem tido, mas nós precisamos escolher enfrentar o medo. É claro que há uma análise a ser feita, porque esse sentimento, esse sentido de medo por algo, às vezes ele é bom, porque senão, se nós fôssemos muito confiantes, talvez nós poderíamos, vamos dizer de uma forma chula, quebrar a cara e, por que não dizer, até mesmo perder a vida em algumas situações. Então, o que eu estou dizendo de enfrentar o medo são esses medos ou situações que nos paralisam diante daquilo que o Senhor tem além para nós outros. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a segunda lição que nós vemos aqui, ou que podemos extrair dentro desse texto, é que precisamos escolher enfrentar o medo, não deixar que as situações nos paralisem. Ali, ou dentro desse texto, nós vemos que aquele povo, aquela nação, aqueles soldados estavam com medo da afronta, ou talvez do tamanho de Golias, ou da experiência de Golias, e às vezes nós nos colocamos como inexperientes diante de situações, mas eu quero te dizer uma coisa, quando Deus te chama, é Ele que capacita.
Quando Deus quer te levar, Ele vai te levar. Mas nós precisamos dar um passo, enfrentar o medo e deixar com que o Senhor nos conduza. Ele vai nos capacitando, Ele vai estar nos moldando, Ele vai estar nos dando ferramentas e estratégias para que consigamos vencer e romper segundo a vontade dEle. Amém? Em nome de Jesus. Terceira lição que nós podemos extrair dentro desse texto é não deixar com que as críticas nos abalem. Irmãos, críticas ou criticados nós seremos. Tenha certeza disso. Críticas nós vamos receber. E há aqueles que dizem que existem críticas construtivas, mas também existem críticas que muitas vezes matam sonhos e planos e projetos. Porém, nós precisamos nos blindar contra toda e qualquer crítica que não é construtiva, ou nos blindar quanto às críticas que talvez podem matar e frustrar-nos. Nós não podemos deixar que as críticas nos abalem. Nós vemos aqui, nesse texto, que muitos criticaram Davi, por ele não ser um guerreiro treinado, por ele ser de baixa estatura, por ele não ter experiência, por tantas coisas, por ele não ter um porte de guerreiro. Talvez você já recebeu várias críticas de pessoas desacreditando daquilo que o Senhor Deus tem para com a sua vida, desacreditando daquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe que essas críticas te abalem. Não deixe que palavras contrárias te façam parar diante dos planos e propósitos que Deus tem para você. Precisamos então nos blindarmos, voltarmos os nossos olhares e a nossa atenção a Deus. Aquele povo, aqueles guerreiros, o povo de Israel, naquela situação, estavam olhando para o desafio, estavam olhando para o gigante, vendo ali uma impossibilidade daquele pequeno jovem Davi de obter vitória diante daquela situação. Criticaram, desprezaram. E não foi somente os de fora, os de dentro de casa, os seus próprios irmãos criticaram Davi. Não podemos deixar que as críticas nos abalem. Quarta lição que nós podemos extrair desse texto é que muitas vezes nós seremos usados por Deus pelas armas que nós temos em nossas mãos. Às vezes não será necessário, ou muitas das vezes não será ou não terá necessidade de você querer buscar por outras coisas. Deus pode te usar com o que você tem nas suas mãos, com as armas que você tem nas suas mãos. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, não digo que é errado, é claro que nós precisamos caminhar junto com a evolução, com o crescimento tecnológico, mas precisamos ter certos cuidados. Porque às vezes nós olhamos tanto para o avanço tecnológico, nós olhamos tanto para o avanço do tempo, deixamos de olhar para aquelas coisas que nós já temos em nossas mãos, em nosso meio, em nossa volta, que o Senhor já entregou
para ser usado. Queremos buscar coisas que muitas vezes nem é o que o Senhor quer para mim e para você. E por essa atitude, muitas vezes nós deixamos de ser usados por Deus. Precisamos então deixar que Deus nos use com as ferramentas ou com as armas que nós temos em nossas mãos. E são tantas armas, são tantas ferramentas que Deus já colocou em suas mãos e às vezes nós deixamos de lado, porque estamos olhando para aquilo que não deveríamos estar almejando. Qual é o talento que Deus colocou em suas mãos? Talvez é o de cantar, o de pregar, o de tocar, o de abraçar, o talento daquele que é acolhedor, o talento de sorrir, o talento de, talvez, de ser aquele ombro amigo. Não sei qual é a ferramenta, mas eu tenho certeza que você tem armas de Deus em tuas mãos. Então, irmãos, não se preocupe em querer buscar novas estratégias. Eu não estou dizendo que é errado, que sim, é bom nós criarmos estratégias, mas primeiro nós precisamos deixar Deus nos usar com as ferramentas, com as armas que nós já temos em nossas mãos. Nós não podemos dar passos largos quando Deus está nos dizendo: dê pequenos passos junto a mim naquilo que eu quero fazer. Quantos estão entendendo? Nós vemos aqui no texto que, quando o rei fica sabendo de Davi, o rei ordena a Davi a estar se equipando com as armaduras. E a Bíblia nos fala que quando Davi vestiu aquelas armaduras, ele não conseguiu nem sair do lugar. Pelo peso, pela sua falta de experiência. Mas nós vamos ver também que Davi, ele tinha armas em suas mãos. Uma funda, algumas pedras, mas o principal, ele estava indo pelejar contra o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Não importa qual seja a arma ou a ferramenta que você tem em suas mãos. O que importa é que nós devemos usá-las com o entendimento de que tudo é e vai acontecer pelo poder que há no nome de Jesus. Jamais tensionarmos em nosso coração em estar fazendo algo pelas nossas próprias forças. Porque se nós olharmos aqui no texto, nós vamos ver que Davi ele não teve forças nem de se movimentar quando ele vestiu aquelas armaduras. Mas Davi obteve a vitória porque ele entendeu que não eram aquelas armaduras, que não era a espada, que não era a sua própria força, mas sim era através do nome do Senhor que ele obteria a vitória para a glória do nome do Senhor. Precisamos deixar Deus usar-nos com as armas que nós já temos em nossas mãos. Quinta lição, precisamos entender, reconhecer que a batalha ela pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. A nossa luta, irmãos, não é contra sangue nem carne, mas sim contra os principados e potestades. A nossa batalha ela é espiritual e move-se no reino espiritual. Nós precisamos entender que a batalha ela é do Senhor. Não adianta eu, Tiago, querer que aconteça, que estremeça, que milhares e milhares
de jovens sejam alcançados, impactados, se eu não entender que a batalha é do Senhor, que essa luta, ela é espiritual. Então, se a luta, se a batalha espiritual pertence ao Senhor, nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. E se nós formos designados, se nós formos chamados, buscar essa capacitação do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, mas vá à frente, porque o Senhor é o nosso general. Cristo é o vencedor da batalha, amém? Precisamos então ter essa certeza e reconhecer que a batalha, ela pertence ao Senhor. E Davi, ele tinha essa certeza e essa convicção. Que essa luta que ele enfrentaria, essa batalha já era do Senhor. E por ela ser uma batalha do Senhor, a vitória já era certa, garantida. Porque o nosso Senhor, ele é o vencedor. Amém? O nosso Senhor é o vencedor. É o Todo-Poderoso. Todo o poder está em suas mãos. Em nossas lutas, nós precisamos entender que nós não estamos só. Ainda que muitas vezes nós pensamos isso. Ainda que em momentos nós vamos pensar que estamos só. Ainda que em determinadas situações nós vamos ter aquele sentimento de desprezo, talvez, de abandono, de fraqueza, de desânimo. Muitas vezes vamos ter vontade de desistir. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a voltarem os seus olhos ao Senhor. Entregar toda a confiança no Senhor. Entender que as lutas espirituais, elas serão vencidas quando nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Porque com as nossas forças nós não conseguiremos vencer. E para usar como uma injeção de ânimo a você e um incentivo, as lutas aumentarão. Talvez dificuldades maiores virão. Não vou dizer talvez, com certeza virão. Porque se nós não temos lutas, algo de errado está acontecendo. Ou algo de errado não está certo. Porque o cristão, ele passará por lutas e dificuldades. Cada um com a sua luta, com a sua dificuldade. E talvez há alguém que pense: é porque você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Da mesma forma, eu também poderia lhe dizer: você não sabe o que eu passo. Mas uma certeza eu tenho, é que Deus, ele está no controle de tudo. Davi, ele tinha essa certeza, essa convicção. O Senhor dos Exércitos, que é o vencedor, ele está no controle de tudo. E nada e ninguém, nem esse incircunciso, esse povo, ninguém poderá afrontá-lo, ninguém poderá vencê-lo, porque a vitória está nas mãos do Senhor dos Exércitos, do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em suas mãos. Sexta lição que nós podemos extrair dentro desse texto é que nós precisamos enfrentar os desafios, os gigantes, as batalhas com ousadia. Davi não hesitou-se. Davi correu em direção a Golias com ousadia. E muitas vezes em nossas vidas,
haverá necessidade de nós sermos mais ousados, enfrentarmos os gigantes. Muitas vezes haverá a necessidade de ter ou de sermos ousados. Nós podemos ver essa grande ousadia na vida de Davi. Porque ali, guerreiros treinados, experientes, retrocederam, ficaram com medo. Davi, sem nenhuma experiência em campo de batalha, mas ele foi ousado. Davi testemunhou de experiências que ele viveu. Enfrentou o leão, o urso, para proteger as ovelhas ou os rebanhos, ou o rebanho. Davi foi fiel diante daquilo que era proposto a ele, como um encargo, um pastor de ovelhas. Davi, ele não tinha experiência em um campo de batalha, enfrentando guerreiros, mas Davi, ele tinha testemunho do cuidado de Deus para com ele. Davi, ele tinha um testemunho de que, enquanto ele confiasse no Senhor, com ousadia ele poderia obter vitórias pelo nome do Senhor. E às vezes, nós, por causa do medo, deixamos de ser ousados em algumas situações. É necessário a ousadia, é necessário a confiança, é necessário nos posicionarmos e nos colocarmos de pé, como verdadeiros homens e mulheres que confiam em Deus, que têm a certeza de que esse Deus ele é poderoso, de que tem a certeza que esse Deus que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometera, de ter a certeza de que se estamos diante de uma luta, diante de desafios, dentro dessa chamada de Deus, ou diante dessa chamativa de Deus, ou desse chamado de Deus, nós vamos obter a vitória se confiarmos nele. Precisamos ser ousados, meus queridos. Precisamos obedecer, permanecer humildes. Precisamos também não deixar que as críticas nos abalem. Usar as armas que nós temos, confiando sempre naquele que nos capacita, a saber, o próprio Senhor Jesus Cristo. Fale para essa pessoa que está próxima a você, é Cristo, é Jesus quem te capacita. É o Senhor Jesus quem está contigo diante das batalhas e das lutas. Nós vemos então que Davi, tendo sido como improvável para muitos, e até mesmo para os de dentro da sua casa, confiou em Deus, teve ousadia, mas acima de tudo ele foi no nome do Senhor. E há poder no nome de Jesus para fazer milagres, para mudar toda e qualquer situação. Mesmo com minhas limitações, as minhas orações, ainda que talvez em momentos que eu me sinto fraco, tem sido: Senhor Jesus,
eu creio que há poder no teu santo nome. E eu creio que a sua vontade, ela será feita. Que você tenha essa certeza no seu coração e a sua vida. Ainda que tudo pareça estar indo de mal a pior, ainda que talvez você já não veja mais nenhuma solução, ainda que talvez o gigante tenha te colocado medo, te feito estar numa condição de paralisado, busque a força no Senhor. Busque o renovo no Senhor. Confie no Senhor e deixe que o Senhor Jesus faça o sobrenatural em sua vida e te leve à vitória em nome de Jesus.